electroencephalograma. E sabe-se que energia não pode desaparecer, ela só se transforma. Portanto, se tem 1,3 kg aqui de átomo com consciência, e se consegue conversar com ele, e ele também diz que tem consciência, e chega à conclusão que tem, porque dá para conversar, como é que faz? Então, existe consciência. E no fundo desse ser aqui, tem o vácuo quântico. No fundo de todas as células, todos os átomos, todos os quarks dela, aponta para uma das alunas, é só descer no todo, vai até o fundo, tem o quê? O vácuo quântico. E esse ar que está aqui em volta dela, se entrar? Porque isso é uma molécula. Se entrar. Nele, também tem o vácuo quântico. E na cadeira, então, é inevitável. Existe o vácuo quântico. E quando se desce lá embaixo, não existe mais essa pessoa nem essa pessoa. Só existe o vácuo quântico. Não existe mais nada. É uma energia indiferenciada. Só tem uma onda, uma única consciência. Porque essa consciência, aqui, do aluno, está dependendo do que? Se nós formos pelo reducionismo materialista, enquanto ele tem neurônio, porque a hora que ele não tem neurônio, não tem mais consciência. Agora, se a consciência dele persiste, é porque o vácuo quântico é que emergiu essa consciência. É o óbvio. Agora, N consequências. E essas consequências é que a pessoa não quer assumir. Neste ponto, já estaria tudo resolvido, certo? Não. Tem mais, tudo certo. Está todo mundo feliz. Ficaria. Todo mundo feliz, instantaneamente, ninguém tem mais doença, está todo mundo alegre, contente, etc. E faz o que? Depois que chega nesse estágio? O sexto degrau. O sexto degrau é um lugar que o povo não tem doença, não tem preocupação, e tem dinheiro. Está feliz. Da vida. Está tudo certo, não tem problema algum. É o sexto degrau. Quando você está lá, você faz o quê? Ajuda o outro. Ajuda o outro a ficar feliz. E isso precisa ter uma atitude prática. Se não há uma atitude prática, significa que não entendeu nada. Porque, se entendeu e não tiver atitude prática, a coisa pegou. Por quê? Você fez uma escolha. De que lado da realidade você está? Neste ponto é mortal. Ou você está de um lado ou está do outro. Não tem muro para ficar em cima. Ou tem consciência ou não tem consciência. Ou é luz ou agrega antimatéria. Quando nega a luz, agrega Antimateria. Então, quando tem consciência e não faz, Agrega antimateria. e essa antimatéria que vai agregar. Se nos órgãos, lembra que seu organismo sai do nível mais baixo e se organiza? Ele vira próton, molécula, Cellula. Fegato. Rim. Pulmão. Etc. Se a antimatéria se agregou aqui embaixo e vamos supor que ela esteja no endereço do fígado, o que acontecerá quando ela se organizar no patamar aqui em cima? O seu fígado passará a ter problemas. Porque ele está com muita antimatéria e vai desenvolver vários problemas. Chama-se somatização. A somatização é proveniente do que? Porque contrariou a consciência que você tem do vácuo quântico. Não quer colaborar com ele. Está contrariando o vácuo quântico, porque o vácuo quântico quer fazer. Lembra? Ele faz o tempo todo. Ele faz universos, multiversos, sem parar. Olha para o céu. Olha lá as fotos do Hubble. O universo cresce o tempo inteiro, este e todos os outros multiversos, sem parar, frenético. Ele é da ação. Ação. Lembra? Ele vibra o tempo inteiro. O que vocês acham que ele faz? Fica assistindo novela, jogo de futebol? Ele vibra. A frequência dele é tão veloz que é infinitesimal. Porque ele trabalha o tempo inteiro, criando tudo isso, emanando tudo isso. E você chega
neste planeta e faz o quê? Coloca o pé no freio. Não. Não. Porque eu não vou fazer. Mas, se já entendeu o que é, mas não vou fazer, imediatamente você começa a agregar antimateria. não tem muro para subir. Podemos associar isso à alma? É equivalente ou não? Tem nada a ver? O que emanou é a alma. É a alma. A primeira emanação, o que se chama centelha divina, é a alma. É o átomo divino que está coberto pelo ego, que se nega a reconhecer quem é. Todo o trabalho de milênios, milênios e milênios, para fazer aquele egozinho reconhecer quem é ele. Entrar em fase com o átomo primordial que ele está encobrindo. Quando essa consciência entrar em fase com a consciência que está lá dentro, os dois entrarem em fase, ele sabe que ele é a mesma coisa do que o vácuo quântico. Ele necessita fazer o quê? Agir. Fazer. Tem que agir. A minha intenção, ela consegue colapsar a intenção das outras pessoas, ou só a minha intenção? Consegue. Eu, tendo consciência disso, Eu consigo? consegue. Você, tendo consciência, pode tentar coagir o ego do outro, mas com palavras ou não, com o pensamento. Com palavras, com pensamento, usando artifícios quaisquer. É o que se chama magia negra. Mas com o pensamento eu consigo também? Isso que eu queria saber. Haverá uma aula de visão remota. Tem o DVD de PNL explica também. Tem. Então, se aquele leão entrasse ali e eu tivesse plena consciência que ele sentaria, ele sentava? Se você tivesse uma emanação suficiente para passar a sua paz para ele, ele sentaria. Era o que acontecia com São Francisco de Assis. Quando um lobo entrou na aldeia e estava aterrorizando a aldeia, ele foi chamado. Ele chegou lá e falou: irmãozinho lobo, vem aqui. Pronto. Comportou-se igual a um cachorrinho, porque ele era pacífico. Então, ele passava uma onda de Amor, paz. Resolvido. tudo emana dessa consciência? Sim, tudo emana. É uma coisa só. Emana é um termo complicado, porque ainda há a ideia de separação. Porque é uma individuação que não se separa de nada. Está individualizado, mas não está separado de nada. Continua sendo uma única coisa. E o ego, como é que é posto? Como é que é formado o ego? Assim que sai o átomo primordial, basta que ele fique sozinho, ele cai na entropia psíquica. É só deixar ele sozinho, não precisa fazer nada. Portanto, o Criador não é culpado do ego. Ele não criou o ego. Ele se individualizou para jogar basquete, jogar futebol, lutar boxe, subir em montanha, ser economista, eletricista, cantor, para ser qualquer coisa, porque são infinitas Possibilities. Ele só, vou fazer isso. O simples fato de ele individuar-se faz com que, automaticamente, tenha uma onda disso. Todo átomo não tem uma Onda? tem uma onda. Esta onda é consciente. Ele tem consciência. Ele emana, mas, imediatamente, a consciência da onda que está permeando já cai na entropia psíquica, cai na negação e esquece. Automatico. Não é feito de propósito. Ele não quer que ninguém sofra. Eu estou individualizado e agora eu estou sofrendo ou a culpa é dele. Não, não. É automaticamente. Poderia não ser. Na hora que separou, se você não nega a realidade, está resolvido. Continua feliz e pode jogar bola e jogar basquete. Mas, infelizmente, o que acontece, normalmente, com as pessoas? Se você não focar, se não fechar o foco, cai na entropia psíquica. Já fica aborrecido. Fica lamentando. Que porcaria. Oh, sus. Oh, vida. Não é assim? Começa a pensar em problema, está infeliz, está no tédio. Você já caiu na desordem. O que é entropia? É rumo. À desordem.
A disortum cyclica. A pessoa não tem Foco. Quando ela fecha o foco, ela entra em fase com o Criador. Exatamente, com o vácuo quântico. Intendo. Quando fecha o foco. Isto é, vou fazer alguma coisa. Quando você decide fazer e faz, você entra em fase com ele. Entra o que em psicologia se chamou Fluxo. E quando você está em fluxo, está feliz. Então, o que a pessoa tem que fazer? Manter-se em fluxo o tempo todo, porque ela está feliz, porque está produzindo todos os neurotransmissores e hormônios que precisa. Então, basta entrar em fluxo com ele, com o Criador. Pronto, já está feliz da vida. Tanto faz com a primeira emanação, a primeira individuação, ou depois de milênios, milênios e milênios. Não importa. O problema persiste, é o mesmo. Assim que separou, já Descamba. é o longo caminho do retorno. Sabe? Isso é linguagem poética. É até que entre em fase de novo. Agora, veja só, é uma situação, como essa classe, em que se supõe que isso está claro. É a primeira aula. Intenderum. Porque, se não entendeu, o que acontecerá na segunda e a terceira aula? Vai subir o grau de complexidade do curso, avançando. Se perder. O fio da meada nos primeiros 10 minutos ficará Complicado. É necessário ter resultados. A ideia é que vocês pensem e criem. Pense me crie me facam. Facum. Agem. Caso contrário, o que vai acontecer? Crya. Antimateria. Então, significa o quê? Que vir nas aulas. Só há duas opções. Ou você fica feliz, muito, muito. Ou vai ficar muito infeliz, à medida que esse curso For passando. e vai ficar muito, muito e quando ele terminar vai ficar mais ainda. Entendo. Então, os problemas vão. Aumentar. Aumentar. Excelente. Os problemas vão aumentar. Perceberum. Se não tomarem atitude proativa a favor do vácuo quântico, os problemas vão aumentar. Porque, quanto mais consciência tem, mais você somatiza, se não trabalhar, se não fizer. Mais responsabilidade. Quanto mais consciência tiver, mais será cobrado. Agora, imagine em uma situação como essa sala, em que está sendo explicado como funciona o universo. Não tem meio termo, quebra-galho, não tem como. Ai, eu não sabia. Você tinha que ter decidido isso antes de vir aqui hoje. Houve bastante tempo para decidir. Vou ao curso ou não vou ao curso? Certo? Eu já estou fazendo a ressonância há meses, anos. É melhor eu não fazer. É melhor eu não ir ao curso. Agora, você está na mesma situação que Zaqueu. Zaqueu viu a multidão vindo e subiu na árvore. Depois que ele subiu na árvore, não tinha mais retorno. Liam. Depois que ele subiu na árvore, ele parou em frente e falou: Zaqueu desce, eu vou ficar na sua casa hoje. Zaqueu era um grande pecador. O que se pretende? Que vocês fiquem felizes. Ninguém quer torturar a humanidade ensinando Mecânica quântica. Todas as pessoas envolvidas na evolução do planeta não são maléficas, não são torturadores, nós vamos judiar desse povo. Não é. É tentar que eles fiquem infinitamente felizes. Mas, é preciso que eles expandam a consciência, porque, o que vocês estão fazendo, a humanidade? Veja a TV, os jornais e avalie o que está fazendo. Vê quanta felicidade. É essa a questão. Então, para parar esse sofrimento todo, é preciso ter consciência, ter conhecimento e entender como funciona o universo. E isso implica em conhecer mecânica quântica. Não precisaria de mecânica quântica. Preciso ser físico? Não, de jeito nenhum. Porque precisa ter todas as outras profissões. Nós não vamos ter 7 bilhões de Físicos no planeta. Tem que ter todo mundo. Mas, bastava seguir uma única orientação,
que deixaria todo mundo feliz, e principalmente a própria pessoa. Seria altamente egoísta fazer isso. Seria olhando por outro lado, o máximo do egoísmo. O que foi falado isso? Vamos simplificar. Nada de complicação, não. Precisa. A coisa é simples. Filhos, amai-vos uns aos outros. 2000 anos depois. Ainda está assim? Sí. Falar isso não adianta. Não entenderam que amar traz felicidade, porque, senão, estariam fazendo o negócio. Está bastante invertido. Porque, se amar troxer felicidade, todo mundo debia estar amando. Mas se não está acontecendo é porque não entenderam nada. Está. Achando que o negócio é ódio, poder, matar, escravizar. Explorer. Como é que faz? Terão que aprender mecânica quântica. Pelo lado mais difícil, não tem problema. Vamos fazer pelo lado mais difícil. Então, terão que ler vários livros de física e vão escutar. Escutar até o ponto que vocês já não têm retorno. Não podia ter entrado nessa sala. Entrou, acabou. Agora, só tem um caminho, ou sobe ou desce. Não tem jeito. É preciso fazer. Pergunta. Comporta 60 a 70 pessoas. Nessa sala. Onde estão? Vão sonegar essa informação. Aos demais? Não. Mas é o que está acontecendo. As pessoas estão hipnotizadas. Não importa. Vocês estão hipnotizados? Não. Não. Então, quem fez assim, estalou os dedos. Acorda. 1, 2, 3. Alguém fez assim e você acordou. Certo? Porque todo mundo aqui sofreu a mesma lavagem cerebral. Acordou. Portanto, qual é a dívida que vocês têm com quem fez assim? Estalou os dedos e acordou? Ou como que vocês descobriram? Alguém passou para vocês, há uma dívida com esse. Agora, eu vou ficar feliz e não passo para mais. Ninguém, claro, descobri um segredinho para mim. Não passa para ninguém. Essa é a reação normal dos humanos. É o normal. É o tal do mundo materialista. Vou levar vantagem. Porque vou contar para o outro vendedor que eu descobri uma técnica que turbina as vendas dele? Não. Vai ficar só comigo. Só que não são só vendas. E todo o sofrimento todo que existe que poderia ser resolvido? Como é que faz? Você deixa a pessoa sofrendo e não fala? E não fala por quê? Por quê? Ah, o que vão pensar de mim? Tem gente que fala: ai, você é louco. Não importa se eles falam que é louco. Tem alguém que precisa da informação. Esse alguém já está pronto para receber a informação. Esse alguém precisa e se não for falado para ele, não vai descobrir nunca. Como as pessoas vão descobrir isso? Através da mídia? Vocês viram o que eles fizeram com as pessoas do quem somos nós? O problema é simples. Veja bem, ninguém está pedindo para fazerem o trabalho do Nelson Mandela, do Mahatma Gandhi, do Martin Luther King. Porque cada um dá o que tem. Cada um na sua. Se quiser fazer, ótimo. Precisa-se de muito voluntário no universo, porque há muito lugar precisando de um Mandela, de um Martin Luther King, de um Gandhi. E não há pessoas suficientes para fazer esse trabalho. Ninguém está pedindo isso. Está sendo pedindo para passar para frente a informação de que existe mecânica quântica e o que ela significa. Que pode resolver o problema assim, num estalar de dedos, da pessoa. A pessoa sofrendo sem parar, já foi em tudo quanto é lugar, com 2 meses resolveu tudo. Inúmeros casos. Mas, não é falado. A pessoa que recebe uma graça dessas, ela fica quieta, não fala para ninguém. Por quê? Se tivesse um mínimo de boca a boca, vocês já imaginarem? Agora, a pessoa recebe uma graça dessa aí. Não conta para ninguém? Mas eu também acredito que, nossa, eu vou falar.
Pela consciência que eu tenho, do pouco conhecimento que tenho de mecânica quântica hoje. Todo esse ativismo que existe hoje, de saber que tudo é energia, que você pode mudar a sua realidade, independente de fazer a ressonância harmônica, mas você fala e as pessoas precisam ainda daquela coisa. Então, ela continua no mundo materialista. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre a gente pensa que vai conseguir. Vocês só têm que perguntar para a pessoa se ela já ouviu falar de átomo. É só isso. Eu tenho cliente que é balconista de shopping. Se eu pergunto, você já ouviu falar de átomo? Não, nunca. Em que grau de consciência está essa pessoa? Está em uma consciência de R$600 por mês. Quanto vale a consciência dela? Ela faz Serve cafezinho trabalha bastante. Quanto vale essa consciência? Vale R$600. No caso dela, ela falou com outras pessoas. Mas ela não tem a própria consciência dela, ou isso não tem nada a ver? Não. Isso é um fato objetivo. Ela vai falar e as pessoas vão reagir. Isso é fato. Porque a consciência do outro nega a realidade. Mas, para se chegar onde se quer, é necessário questionar se a pessoa já entendeu. Do que é feito isso aqui, aponta para o ambiente ao redor. Porque uma coisa que leva a outra, que leva a outra, não precisa se preocupar. A partir do momento que deu um toquezinho no dominó, o lá da ponta cai. Uma coisa vai levar a outra, que vai levar a outra. Você fala, átomo é o que faz essa realidade. Dá uma explicação. Força nuclear forte. Fraca. Eletromagnetismo e gravidade. Mas se for falar para a pessoa que é feito de onda, a pessoa não vai acreditar. Então, começa de átomo, que vai questionar. Porque, o problema principal que essas pessoas têm é o seguinte: porque eles nunca pensaram que tem átomo. Porque, se eles chegassem ao Google e digitassem como é feita a realidade, adivinha o que aparece? Química, física, átomo. Oh, problema não é esse. O problema é de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Este é o problema. Como que a pessoa nasce e sai de uma mulher, daqui a pouco pensa, enxerga, e não se pergunta o que é isto aqui. Como que pode ter esse grau de inconsciência de não fazer esta pergunta? Isso, qualquer ser. Um cachorro não faz um boi, não faz? Por quê? Porque o grau de consciência deles é diminuto. Então, eles só têm instinto. Eles têm um programinha que come, bebe, dorme e pronto. E se duplica e acabou. Agora, à medida que a informação deles for aumentando, daqui a pouco, eles começam a emergir, a ter uma consciência muito mais avançada, a ter autoconsciência. Agora, quando chega a autoconsciência, isto é, olha no espelho e fala, bom, esse sou eu, ela é ela. Ele está vendo duas coisas no espelho. Ele sabe que esse aqui sou eu e essa aqui é ela. A partir deste ponto, tem que fazer a pergunta, o que é isto aqui? É incrível que não se faça esta pergunta. Quando você tem os seus 3, 4, 5 ou 6 anos, já te matricula em uma escola infantil. E aí a pessoa não vai se questionar? Ela não está sabendo que isso ela não deve fazer? O que acontece? A pessoa acha que está doente. Por quê? Porque pegou um vírus, porque é um agente externo. Caímos no mundo material. Percebeu? Tudo é agente externo. Você não está doente porque possui um tipo de pensamento que leva a criar aquela Somatizeco. Todo o seu pensamento está criando o problema. Não, você tem que manter tudo isso. Porque você não tem que pensar, não tem que se questionar. Que tipo de pensamento que está levando eu criar essa realidade? Mas a criatura que recebe esse presente, nesse pacote não tem essa noção de responsabilidade? Aparentemente, não. Aparentemente, não, embora. No nosso caso aqui,
de Santo André, já temos mais de 50 palestras em DVDs. Aparentemente, essa ficha, como se diz, não caiu ainda, ou não entendeu. Só se pode chegar à conclusão que não entendeu nada. Pergunto: como é que depois de 50 palestras, 4 anos de ressonância e todo dia expandindo, expandindo e ainda não entendeu? É complicado. Cada um cria a sua realidade, não? Sim. Agora, se já expandiu a consciência, a pessoa está fazendo força para não fazer, porque já expandiu a consciência. Mas é uma matériazinha, né? Vamos combinar que é bem diferente, para a gente estar assimilando e de repente sair e fazer acontecer. Não é o amadurecimento que nos leva a colapsar a onda, por exemplo, amadurecimento maior. Digamos, quando ele foi questionar o professor dele, bem precoce, ele perguntou para o professor o que era átomo, ele respondeu: "Ah, justo essa pergunta você vai fazer, que a gente não sabe responder o que é." Se o professor de física não sabe dizer o que é átomo, como é que a mulher da lanchonete vai saber? É interessante. Eu nunca fiquei sabendo que precisou de amadurecimento de alguém para usar um celular. Nunca. Pois é, o celular não. Eu nunca vi isso. Vocês viram? Então, me conta. Alguém viu? A pessoa comprou o celular, foi para casa, sentou e deixou-o lá, em cima da mesa, em uma estante, e falou assim: "Mamãe, você não vai usar o celular?" Ela respondeu: "Não, filha, primeiro eu vou amadurecer para depois usar o celular, porque tem uma mecânica quântica poderosíssima dentro dele que eu ainda não estou preparada para usar. Eu preciso amadurecer." Oh, pelo amor de Deus! Olhar e apertar um botãozinho. Isso pode. Não precisa de Amadurecimento. Vamos voltar um pouco. Vocês estão vendo? Faltam 15 minutos, quer dizer, já foi 1h45 de aula. É por isso que estamos com 50 palestras, 4 anos e meio. Eu queria ficar surpreso. Eles vão me surpreender, entendeu? Eu queria. Riso. Eu oro para que vocês me surpreendam. Que possamos passar para frente. Olha, vamos falar de outro assunto, porque eu também canso de falar da dupla fenda. Mas, o que fazer? Nós vamos ficar 16 aulas desse jeito aqui. Vamos, novamente. Hoje em dia tem foto da ondulação, foto do átomo. Microscopio eletrónico de varredura, de tunelamento. Quantico. Tunelamento quantico. Só pode funcionar aquele microscópio porque o elétron atravessa a Parede. ele passa para o outro lado. Chama Tunelamento quantico. ele chega, ele não passa pela parede. Ele some desse lado e aparece do outro lado. Liam. Microscopio de varredura por tunelamento. Quantico. É assim que ele funciona. Por isso, tem o Nome. Tunelamento quantico. ele desaparece daqui e aparece no outro lado. Lembra? Salto quantico. Desaparece desse universo e reaparece aqui, no meio do caminho, onde ele foi. É a pergunta que o Fred Alan Wolfe faz no início do filme. Portanto, tem foto de Átomo. próton, nêutron grudado, elétron que gira em volta. Os pesquisadores descobriram isso. Eles falam: bom, com isto dá para fazer, juntar um átomo com outro, fazemos as moléculas de diversas matérias. Criamos toda esta coisa da química e só com a parte da física. Nós criamos toda esta parafernália eletrônica e nós podemos fazer uma bomba. Enquanto a bombinha não explodisse, as pessoas podiam falar papo furado, certo? Enquanto não tiver celular, bilhete único do metrô, passe livre no pedágio, GPS, televisão, rádio, raio-x, enquanto não tiver nada disso, certo? Vamos voltar a 200 anos atrás, as carruagens e Cavalos. não tem eletricidade, não tem telégrafo sem fio,
Porque, como é que funciona este telégrafo sem Theo? Como é que a informação chega ao outro posto? Do outro lado? Porque não tem uma pessoa digitando. Batendo na tecla. Como é que a informação chegou do outro lado? Então, retira tudo. Você poderia falar, papo. Furadu. Depois de 200 anos, temos isso aqui. Dia. 16 de julho de 1945, botãozinho e bomba atômica. Que conclusão nós chegamos? Os físicos sabem do que estão falando ou não? Porque eles falaram que tem próton, nêutron, elétron, certo? Eu tiro um nêutron. Bate em outro nêutron. É um monte de nêutrons. São muitos em cada átomo. A complexidade vai crescendo e, no final, eu consigo fazer bomba atômica. Isso é em virtude de que eu cheguei à conclusão que tem átomo, tem próton, nêutron, elétron. Não acredita? Pumba, bomba, internet sem fio, GPS, e assim por diante. Então, como podemos fazer? Ou acreditamos nisto? Ou nega toda a realidade. Ou você acredita nisso, que existe próton, nêutron e elétron, em virtude de que eles falaram que é assim que é a realidade. Em decorrência disso, eles fizeram toda esta parafernália. Portanto, eles têm certeza que tem próton, nêutron, elétron. Que eles fizeram? Vamos fazer um instrumento que vai fotografar essa coisa para mostrar para o povo. Além de fazer os negócios deles, fizeram as fotos. Quando fotografaram o átomo, há umas ondulações. Se pesquisar no livro O Universo Elegante, do Brian Greene, há a foto. Está o átomo e a ondinha saindo. Ondinha. Semelhante à pedrinha que você joga em uma bacia com água. Ondinha. Dá para ver a onda do Átomo. No livro do Jeffrey Satinover, ele fala, já foi fotografado lá um condensado Bose-Einstein. Matéria. Duas matérias no mesmo lugar do espaço. Pois é, diz. Não ocupa o mesmo lugar. Ocupa. Só que depende. Como é que ficamos? Ou se nega tudo, e não tem mais sentido fazer esse curso, ou se aceita que o átomo é assim e todas as consequências e as leis que regem o mundo atômico e subatômico, que é o mundo quântico, porque tudo tem uma matemática, tem laboratório, tudo é provado. Não é chutômetro. Ninguém compara um chutômetro e vai fazer o fóton sair da lâmpada. É porque se fez e sabia que sai. Por quê? Está tudo baseado em cima de cálculos. Então, como é que faz, como é que fica? Podem dizer, mas sua explanação não foi clara. Fica a questão, como nós vamos entender um negócio desses? Sim, pois é. Mas nós voltamos ao primeiro. Nós voltamos ao primeiro minuto desta aula. Ou não caiu essa ficha? Caiu ou não caiu que nós voltamos atrás? Estamos na estaca zero de novo. Ou, acho que a minha ficha fez que nem o átomo. Foi e voltou. Agora há pouco, ela falou se a pessoa não sente a responsabilidade de passar isso para os outros. Ela comentou alguma coisa a respeito disso. E no decorrer do que o Senhor estava falando das pessoas do sexto degrau, eu percebi uma similaridade muito grande com o que eu vi uma vez em uma igreja. Porque a pessoa que consegue algo em sua vida, ela vai lá à frente e dá depoimento. O pastor. Alguns ensinamentos que ele fala na igreja. Depois ele fala para a pessoa fazer o batizado deles lá. Muita gente não vai à igreja, ouve até, mas não tem coragem de fazer aquilo. Não sei se por medo, acha que não pode mais fazer outras coisas, que foi o que o Senhor também falou aqui. Então, às vezes, muitas pessoas vão lá e conseguem alguma coisa, só que ela não tem essa noção do que estamos tendo aqui, a técnica. Exatamente. Ela consegue de outra forma. Lá estão usando as mesmas regras da mecânica quântica, só que não entende a física que está Envolvida nisso.
É outra linguagem. Não. É o ego, como se ela tivesse feito aquilo. E não essa. Consciência maior? Claro que é o ego. Porque, se você se separa do todo, você também tem que arcar com as consequências. Porque às vezes vemos e achamos um absurdo a pessoa chegar lá e falar assim: eu era cego e agora eu estou vendo. Se a gente entender por isso aqui, pelo que estamos vendo, muitas vezes pode ser possível. Exatamente. Só que quando a gente vê daquele jeito, a gente acha absurdo, uma palhaçada, um circo. E vendo por esse lado é Natural. um menino que não veio nesse curso, mas um menino que chegou ao Mahatma, que doía as articulações dos dedos desde, sabe-se lá quanto tempo. Não conseguia fazer mais nada, e doendo o tempo. Inteiro. Em quanto tempo? 1 mês ou 2, não dói. A dor acabou. E aí? E a outra cliente que, em 4 dias. Resolvido. Onde está a pessoa? Era para estar aqui para falar. Entendo. Para fazer um depoimento aconteceu. Assim comigo, isso e isso. Porque, no caso do evangélico, ele sente essa obrigação. Pois é. Mas aí é religião. Pois é. No curso, já existe a consciência dessas informações. Támicas. Acho que todo mundo que está aqui já assistiu. As palestras, já tem uma noção. Não tem o conhecimento. Porque veio buscar esse conhecimento a partir do curso. Mas o segredo é como tirar esse ego para você estar vibrando com o vácuo quântico. Porque seu ego, suas Crencas, que impedem de acessar. Analisa a palavra crença. Crença é o que você acredita. Acredita em que você teve alguma informação e passou a acreditar naquilo. Eu tive uma má informação? Não. Exato. Mas, uma informação passada a você gerou uma crença. Você passa a acreditar em tal coisa. Até que alguém faz um curso desses. Você recebe outra informação que não é daquele jeito que te ensinaram. Está vendo. É assim. Está provado. E agora? E agora? Qual é o problema de trocar de crença? Aquela é falsa. Essa é verdadeira. Fim. Troca. Porque há esse cavalo de batalha para trocar uma crença? Inconsistência. ¿Por qué? ¿A zona de conforto? Porque, se trocar a crença, terá que ser congruente com a nova crença e terá que agir e então respeitar. Não. Não quer enfrentar o mundo lá fora. Por quê? Quer ficar na zona de conforto. Porque o que é que vão falar de mim? O problema é todo esse. E daí? Você escolhe que lado? Escolhe o lado do vácuo quântico ou escolhe o lado da opinião pública? Da torcida? A busca de aprovação da torcida? Ou o jogador chega, entra em campo e joga, faz o melhor dele, ou ele presta atenção na torcida, que estão xingando a mãe dele? Ah, não. Eles estão xingando mamãe. Ele começa a chorar, ou ele briga com a torcida. Mamãe, não é isso. Vocês já viram isso? Tínhamos que ser, pelo menos, igual jogador de futebol. Ignora a torcida, sem busca de aprovação. O problema é deles. O problema é deles, não é nosso. Nós já chegamos à consciência. Fazer. Agora, você terá problema na sua vida. Por quê? Porque seguiu a torcida. O que a torcida vai falar de mim? Está bom. Então, fica no mundo material. Quando tiver um probleminha na usina, você perde sua casa, vai ficar lá na zona de excluso. Você não pode sair. A água está contaminada, a comida está contaminada, você morre lá dentro. Pacificamente. Está tudo certo. Porque a torcida, o que o povo vai falar de mim? Você fica sem realização pessoal, não entra em fluxo com o Criador, está infeliz, agrega todo tipo de problema para satisfazer os outros, para satisfazer os familiares. Porque o primeiro que está em volta de você é a família. O que os familiares vão falar?
Depois, O que os colegas vão falar e assim por diante. Então, você fica infeliz. Adamo maravilhoso. A sociedade cobra isso. É isso, a sociedade cobra. A escolha sempre está. Na seguinte situação: você quer ser feliz ou quer? ¿Ser infeliz? É simples. Essa escolha todo mundo tem. Que fazer? Quer ser infeliz por causa da torcida? Seja. Livre arbitrio. Exponentia. Exponencia tudo. Gestante é exponenciada. O bebê é exponenciado. Tudo é exponenciado. É uma onda só. Ele também recebe o conhecimento. Para a próxima aula. Não é o livro inteiro, mas a dupla. Fenda. Leiam e escrevam o que vocês entenderam sobre a dupla fenda, o experimento, com as suas próprias palavras. Agora, o livro é para ser lido. O universo. Autoconsciente, omidgoshvomi. Se não, ficaremos na mesma. Se não houver ação, não adiantou nada vir aqui. Nada. O compartilhamento dos resultados pode ser feito, naturalmente, com critério em relação às pessoas que, Repent. Purgantara. Ok, Adamo? Sabe, ai. ¿Qué criterio? caímos na mesma situação. Que. Critério? Então, veja. Esquiso Adamo. Esquece. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Qualquer indígena da Amazônia é capaz de fazer esse questionamento. Eles não sabem de átomo. Eles não sabem de nada. Mas, espera-se que o índiozinho, quando abrir os olhos, e tiver 5, 7, 10 anos de idade, ele pergunte: o que é isto? Aqui. Porque a pergunta é simples. Os aborígenes australianos, eles fazem essa pergunta, entre eles. Você está viva ou é o sonho de uma lagarta, por exemplo? Como é que você sabe se não questionar? Como é que você sabe se você é simplesmente um sonho de qualquer ser, animal, inseto, qualquer coisa que existe, que resolveu sonhar e imaginar que é você? Como é que sabe uma coisa da outra? É isso que vocês têm que pesquisar para descobrir. Como é que terá certeza que você não é pura imaginação? Até a próxima aula. Para ter acesso à aula 2, vá para o próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like no canal.